Olá a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso evento Diálogos Transformadores, que abordará hoje um tema tão crucial e contemporâneo: o etarismo. Me chamo Mariúcha Souza e estou atualmente como coordenadora de gestão da acessibilidade, inovação e sustentabilidade deste Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, olhos castanhos e estou usando uma blusa bege e brincos dourados. Antes de iniciarmos o videocast, quero convidá-los a refletir sobre a riqueza que a experiência e a sabedoria nos traz com o passar dos anos. Para isso, vou apresentar a vocês uma entrevista inspiradora que fiz com a senhora Iná Aires de Carvalho, servidora aposentada deste tribunal, que nos presenteia com seus 97 anos de vida e lucidez. Como vocês poderão ver, a história da senhora Iná não é apenas a de uma vida longa, mas a de uma vida plena, dedicada e que continua a florescer. Isso tem um importante significado quando nos confrontamos com uma sociedade que ainda impõe barreiras e preconceitos baseados unicamente na idade. Este evento é, então, um convite para desconstruirmos esses estereótipos. Queremos celebrar a diversidade etária e reconhecer o valor intrínseco de cada indivíduo, independentemente da idade. Precisamos construir um futuro onde o número de anos vividos seja visto como um ativo e não como um limitador. Muito obrigada pela presença de todas e todos. Fiquem agora com a entrevista da senhora Iná e logo depois com o nosso videocast com os convidados Clea Clouri, Ricardo Mussi e Regina Rufino. Tenham um excelente evento. Como é que é o nome da senhora? Iná Aires Carvalho. E quantos anos a senhora tem hoje? 97. A senhora trabalhou no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Sim, senhora. Em que período que a senhora trabalhou? Que período? Mais ou menos. Foi o começo. Eles estavam lá na Palácio da Justiça. Eram duas salas. Você acredita? Duas salas da secretaria. E nós éramos em 6, mais ou menos. Tinha duas. Uma ficava o seu Siqueira, que era o chefe, um amor de pessoa, nunca vi, já faleceu. E depois tinha duas secretárias, Dulce Cotrim e Dulce... Não me lembro bem o sobrenome da outra Dulce. Dulce. E tem o seu Xavier e tinha Dona Alba. Olha! E na outra salinha estava eu, a Laura, Dona Aurora e tinha Dona Aurora e Dona Lourdes. Olha! Então, era só nós ali e o servente, né? E o que a senhora fazia? Olha, esse serviço é que eu não consigo me lembrar. Deve ser ficha também, porque lá embaixo, no saguão, tinha zonas eleitorais. Lá tinha a primeira, acho que até a sexta. Eles ficaram lá embaixo. Então, o serviço subia lá para a secretaria, né? Entendi. Havia de ser ficha mesmo. A senhora lembra de alguma coisa que a senhora gostava de fazer? Lá no trabalho? Era sempre receber as fichas, ver, quando chegava processo tinha que cancelar, falecimento, transferência, falecimento e transferência, né? Acho que esse era o maior serviço, né? A senhora trabalhava de manhã ou de tarde? Quá. Não lembra. Parece que era de manhã. De manhã? Depois passei para tarde. Porque teve... Portaria. Um passarinho, de relógio. Como é que eu estava falando? Eu perguntei se a senhora trabalhava de manhã ou à tarde. Tinha
período que era de manhã. E depois, às vezes, tinha período que era tarde. Sim. E a senhora trabalhou até que ano? A senhora lembra? Quando que a senhora saiu? Já faz muito tempo que a senhora saiu do tribunal? A aposentadoria, não, eu só lembro do dia 4 de julho. Foi no dia 4 de julho. Foi, mas o ano não me lembro direito. Mas já faz tempo também. Faz anos. A senhora lembra como é que foi se aposentar? Primeiro, eu soube que o tribunal estava contratando funcionários. Mas que depressa eu fui lá, né? Aí, isso foi quando a senhora entrou? Quando entrei. Eu morava ali perto, por isso que quando eu soube disso aí, eu disse, vou lá, né? Aí falei com as pessoas lá, aí o presidente também lá, passou, não sei o que mandou eu ficar. Não, eles que puseram no Conselho Siqueira, que era da secretaria. A secretaria era 2 salas. Mas, E a senhora estava me contando antes da entrevista que a senhora lembra que tinha uma farmácia dentro do tribunal. Tinha uma farmacinha. Lá não foi logo, não. Não foi uns anos depois, né? E a senhora ajudava nessa farmácia? Não, fui depois que eu saí do fechado. Eu saí, acho que um ano antes. O Murilo era muito amigo e tal, ele sempre falava para eu ir, ele era muito católico, e me ajudou para fazer aquele cursinho, sabe? Então ele sempre falava para eu ir para lá, eu sempre enrolava, mas teve uma hora que lá fui eu. E lá fiquei, lá acho que tinha umas 5 pessoas. Que trabalhavam na farmácia. A farmácia era um beco, não era um quarto, assim, era estreito, tinha uma estante e os remédios. E eu, como uma boa ficharista, né, punha tudo na ordem. A senhora gostava de organizar? Gostava. E que mais que a gente fazia? E a senhora falou que tinha o setor médico também, que você trabalhava lá. Tinha, mas não era junto, era outro andar. Era outro andar. Depois foi construído um outro prédiozinho, e lá que puseram, acho que, o setor médico. Não sei se eu estou enganada, mas tinha esse setor médico. E a gente ia lá, isso quando a gente estava mal, a gente ia lá para consultar. E eles assim, indicavam o que a gente tinha que procurar, né? Médicos muito bons. E a senhora estava lembrando também de alguns presidentes da sua época? Não, só lembro do Dr. Mário e do Dr. Pedro. Agora não sei mais quem Mas foram marcantes para a senhora. Muito. Dr. Mário, quando nós estávamos na rua 7 de Abril, nós mudamos para lá, né? Já estava pequenininho, lá 2 salas. Ele, às vezes, ele ia lá e reunia os diretores, os secretários e a gente tudo lá. Ele dizia, esta é a nossa família. E não eram muitas pessoas nessa época que trabalhavam no tribunal? Não era muito, não. A senhora lembra das eleições dessa época? Lembro que a gente ia trabalhar na apuração. E na apuração. Era no próprio prédio? Não. Aí a apuração ou foi no ginásio de Ibirapuera, e outro ano foi na Caetano e Campos. E
Eu acho que esses dois lugares que eu lembro. Ah, e no próprio tribunal tinha uma sala também, mas a gente estava trabalhando e aquele monte de fiscal, comandos, é, e a gente lá contando os votos, né? Os votos. E os fiscais faziam pressão. Fazia tudo lá, olhando qualquer coisa, eles anotavam, né? E E quantos dias demorava, a senhora lembra? acho que uma semana, mais ou menos. Não, lá não, mas acho que uns 4, 3 dias, uma coisa assim. Mas é muito tempo, né? Fazia E vocês trabalhavam o dia todo? o dia inteiro. E saía de lá, a polícia ia levar a gente para casa. 10 horas, nós saindo de lá, foi puxado. Esse começo, né? Depois que foi ficando mais organizado, né? Sim. Daí eles faziam o mapa ia para a secretaria, a gente conferia, né? Ficava uma dupla sempre conferindo os mapas, né? Aí depois já não sei mais como é que era o processamento, né? Mas a senhora participava dessa parte, né? Participava. Que legal. Uma parte. E assim eram as eleições. Eram as eleições. Pensa que hoje demora no mesmo dia à noite, a gente já sabe quem que que ganhou a eleição né, de cada. Para você fazer ideia, no fichário agora é tudo por computador. Tudo computador. Não tem mais. No meu tempo, quando a gente estava na 7 de abril, tinha um barracão no fundo, bem grande, e lá foi o fichário. E eram umas peças de metal grandes, como se fosse uma prateleira, com gaveta. Então ali estava cheio de ficha dos eleitores. Tinha uma parte que era dos vivos e tinha a parte dos mortos também. Quando vinha processo de falecimento, a gente já tirava todas aquelas fichas e depois a gente escrevia. Eu nunca fui boa datilógrafa, mas eu fazia. Escrevia. Todo mundo tinha que trabalhar na máquina de escrever. Eu estava do lado. Que os últimos fichários eram custosos, porque se apertava o botão, a gaveta vinha. Imagina, a gente sentadinha ali, né? A diferença que antigamente tinha uns caixotes, parecia uma cadeira. Não, era caixote mesmo. E a gente tinha que ir empurrando para ir. Fazer força. Para fazer, retirava as fichas, cancelava e põe morto. Esse é o trabalho do fichário, né? Que a senhora lembra. Que eu lembro. Que legal. E a senhora lembra, depois que saiu do tribunal, como que foi? Como? A senhora ficou bem de sair do tribunal? Ou o que a senhora foi fazer depois que se aposentou? Não. Aí eu estava em casa, porque tinha as meninas, né? Foi cuidar dos filhos. Tinha casa, tinha o marido, né? Eu senti bastante. Sentiu bastante? E até hoje eu tenho saudades. E quando eu começo a lembrar, né? A gente se sentia uma família mesmo. Entendi. Participava da situação do outro, o que tinha, qualquer coisa a gente ia fazer visita. Eram amigas, não era colega. Sim. Foi muito bom. Que legal. Foi um tempo muito precioso. A senhora acha que aproveitou bastante o período que trabalhou lá? Como? A senhora acha que foi bom ter trabalhado no tribunal? Muito! Sim. Nossa! Antes do tribunal, eu sei que eu trabalhei numa loja, não deu certo. Daí, depois eu comecei a estudar um pouco, estudei um pouco de piano, e tinha as filhas depois.
né? Aham. E fui morar longe também, lá na Vila Olímpia. O ônibus passava antigamente era estrada de Santo Amaro, agora é avenida, né? Avenida. Às vezes a gente ia e o ônibus atolava, e o relógio passando. Que 3 vezes você tinha possibilidade de chegar atrasada, se acontecer. Mas no quarto, nem que fosse 1 minuto, eles contavam o dia. Então não podia chegar atrasado mesmo. Não podia, pois é. E era com o relógio de ponto, né? Sim. A gente chegava lá voando. Não podia chegar atrasada. Olha, eu agradeço a Deus de ter trabalhado lá, viu? Nossa Senhora, foi muito bom. Que bom. É. E assim, se a senhora pensasse em uma pessoa agora que está quase se aposentando, o que a senhora falaria para essa pessoa? Quase se apresentando? Tipo, se a senhora teria alguma dica, algum conselho para uma pessoa que está quase se aposentando? Não tinha, porque cada um tem o seu caminho, né? Uns vai se dedicar a estudo, outro vai se dedicar à família, outro vai entrar no convento. Então, cada um tem um desejo, né? Mas sempre é dolorido. É dolorido. Porque você gosta, você ama as pessoas de lá. Sim. O tribunal, para mim, foi algo maravilhoso. Que bom. Sim, lembro de lá. Quando era nas festas de Natal ou Páscoa, nós tínhamos uma chefe chamada Dona Otília. Ela gostava de festa, então a gente já uns meses antes ia arrumando enfeite. Enfeitava aquele salão de entrada que você... não, mas ali não é mais na Francisca Michelina, não. Era no Palácio de Justiça. Será que eu estou fazendo confusão? Mas acho que é isso mesmo. Fazer umas missas bonitas, sabe? E o Murilo também ajudava a cuidar, a arrumar as coisas. Ficava lindo o salão. Que lindo. Também era bonito, né? E aniversário das meninas, que os colegas, tudo era lembrado. E a gente saía meia hora para tomar lanche de tarde. Tinha os barzinhos ali perto. Aí nós estávamos, então, saímos do Tribunal de Justiça, fomos para 7 de Abril. Da 7 de Abril, fomos para o seminário, Rua do Seminário, também. Ali, o fichário já tinha a sala dele, e lá em cima já tinha a sala dele. Aí que depois fomos para Francisca Michelina. Aí, como foi a Francisca Michelina, já tinha aqueles fichários enormes, que você apertava tão, a gaveta vinha. Moderno já. Já moderninho. Agora é tudo por computador, né? Agora é tudo computador, Não existe isso. mais fichário. Não tem mais. Só no museu. No Centro de Memória a gente tem esses fichários. Lá a gente tem ainda o fichário no museu. Lá no Centro de Memória a gente tem o fichário. Olha, sim. Onde é que é esse exame? É lá do lado da Francisca Michelina. A gente pode depois levar a senhora lá, se a senhora quiser conhecer. Eu gostaria, sim. se der. Claro, a gente pode combinar sim, da senhora ir lá visitar. Tem todas as coisas que tinha, né? Sim, isso, algumas coisas da época da senhora. Então, quando estava de justiça, no começo, que era 2 salas, as fichas ficavam, agora que estou lembrando, ficavam em gaveta de madeira.
Era muito precário tudo, né? Depois já fomos para 7 de abril, já tivemos nossa sala, que era um barracão. Lá que o doutor Mário ia lá e falava que era a nossa família. Achava tão bonito. E tivemos pessoas, esses chefes muito bons, todos muito bons. Ai, que legal. Não tenho uma tristeza de que coisa de lá. Sim. Ah, que bom. Que bom mesmo, né? Agradeço a entrevista, senhora Iná. Sim. A gente, então, vai combinar da senhora ir lá visitar o tribunal para ver as coisas que a senhora da sua época, Isso, tá bom? E obrigada. Eu que agradeço, não tem palavras de vocês duas estarem aqui, tá Imagina. bom? É com grande entusiasmo que apresentamos a série de eventos Diálogos Transformadores, edição 2025 do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. A série Diálogos Transformadores foi criada para que este tribunal possa abordar temas de grande importância para a nossa sociedade e para reforçar seu compromisso com a efetivação dos direitos humanos no âmbito do Poder Judiciário, contribuindo para o alcance das diretrizes estabelecidas no Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos e no Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Este tribunal acredita também que é seu dever contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Destacamos que esta série contribui para a efetivação das atribuições da Unidade de Monitoramento e Fiscalização de Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, deste tribunal, atuando na conscientização sobre a proteção de direitos humanos e no fomento à cultura do controle de convencionalidade em todas as instâncias do Poder Judiciário. Por meio da série Diálogos Transformadores, buscamos promover uma cultura de respeito e inclusão, enfrentando a discriminação em todas as suas formas, fomentando o debate e a reflexão sobre temas relevantes como capacitismo, a realidade das comunidades quilombolas, a equidade racial, o uso da linguagem simples, a população em situação de rua, a intolerância religiosa, os direitos da comunidade LGBTQIAP+, a defesa dos direitos humanos, a proteção das mulheres em situação de vulnerabilidade e o etarismo. Que este seja um espaço de escuta, aprendizado e transformação. Juntos podemos construir um judiciário e uma sociedade mais justos e igualitários para todos. Convidamos magistradas e magistrados, servidoras e servidores, estagiários e estagiárias, terceirizados e terceirizadas e toda a sociedade para acompanhar essa série conosco. Eu sou Regina Rufino, atuo como secretária de Planejamento Estratégico de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Sou uma mulher preta, já na casa dos 50 a mais. Estou aqui também, estou hoje vestindo uma roupa preta, calça e blazer, com uma camisa rosa. Meu cabelo é preto, crespo, curto, estão soltos. Eu estou sentada no estúdio de gravação do nosso tribunal. É uma sala revestida de paredes pretas, uma sala retangular revestida de paredes pretas. Eu atuo como coordenadora do Comitê para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas Idosas no Poder Judiciário e suas políticas públicas de atenção às pessoas idosas no âmbito deste tribunal. E é um prazer, participar desta mesa, que eu tenho aqui comigo 2 convidados ilustres hoje. Nós vamos tratar um pouquinho sobre o tema etarismo e vamos falar um pouquinho também da resolução CNJ número 520 de 2023, que dispõe sobre políticas judiciárias sobre pessoas idosas e suas interseccionalidades. Eu gostaria de saudar a todos e a todos. E antes de nós começarmos esse nosso debate, queria lembrá-los da necessidade de quem está nos assistindo, servidores e servidoras, que registrem a presença no link que aparece na descrição do vídeo, para que esse vídeo nosso debate, esse bate-papo, seja contabilizado no adicional de qualificação. E vamos iniciar o nosso ciclo de debates hoje, apresentando os nossos convidados. Começo com as damas. Estamos aqui com a senhora Cléa Clouri,
Ela é sócia e cofundadora do Data 8 e do Silver Markers. É especialista, consultora e palestrante em tendências e inovação na economia prateada, longevidade e marketing de influência para o público 50+, atuando nessa área desde 2016. Com mais de 30 anos de experiência em planejamento estratégico em grandes agências de publicidade, participou de projetos de longevidade na Yunus Corporate Innovation Brasil. Atualmente integra o Conselho Consultivo do Fórum de Gerações e Futuro do Trabalho do Instituto Mais Diversidade. Cléia Cloure, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E está conosco também o senhor Ricardo Mussi. Ele é CEO da Humana Comunicação Inteligente, estudioso dos impactos da ciência e da tecnologia na longevidade, gestor de plataformas de comunicação para a população 50+, é jornalista especializado em mídias digitais e mestre em comunicação social. Já atuou como editor-chefe da TV Globo, chefe nacional de jornalismo da Rede Bandeirantes e diretor da TV Cultura, além de repórter e editor da revista Manchete e do jornal Folha de São Paulo. Ocupou funções de direção na TVI, Televisão e Cinema, Matrix Internet, Brasil Interativo, Promo Intelligence, Fundação Padre Anchieta e TV Câmara Municipal de São Paulo. Foi assessor de inovação das prefeituras de São Paulo e de Santos, do Governo de São Paulo e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Diretor da plataforma de comunicação 50+ e Ver Agora, coordenador do projeto RAISP, Rede Amigo do Idoso de São Paulo, coordenador do caderno de longevidade do Jornal da Orla da Baixada Santista, membro do GeroRed, Rede Latino-Americana de Gerocomunicadores, integrante do Conselho da ABRAX, Associação Brasileira do Cidadão Sênior, e do Conselho Municipal do Idoso de São Paulo, arquiteto de inovações de impacto socioeconômico, palestrante e influenciador 50+, com canais de comunicações no Facebook, Instagram e YouTube. E com essas palavras, eu acho que eu vou encerrar a programação, porque nós já estouramos o tempo só na leitura do currículo dos nossos convidados, né? Que realmente são pessoas que vão falar com propriedade sobre essa matéria. Senhor Ricardo Mussi, muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu falei para você economizar, não tinha que falar lá, porque tem muito... A Cléia tem um currículo também grande, mas ela foi mais esperta que eu, ela já enxugou um pedacinho, mas tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, TRE de São Paulo. É uma contribuição que nós fazemos muita questão, né, Cléia, de dar. Estaremos à disposição. Ah, muito bom. Feitas essas apresentações iniciais, a gente vai conversar muito sobre essa temática, porque nós, enquanto instituição, entendemos a relevância de a gente estar tratando de todos os temas que a gente relacionou aqui. Hoje vamos falar especificamente sobre etarismo, mas a conversa acaba enveredando por outros assuntos, né? A gente acabou percebendo isso, né? Mas e você? Você já ouviu falar sobre esse termo? O etarismo diz respeito a quê? Nós aqui, nesse primeiro bate-papo, fazemos uma introdução dizendo que ele diz respeito à discriminação baseada na idade, especialmente contra pessoas mais velhas. Em um cenário demográfico brasileiro que, conforme dados do IBGE, vem registrando um aumento crescente, né, das pessoas com 65 anos ou mais entre 2010 e 2022. Esse aumento chegou a, se não me engano, mais de 57%. Essa forma de discriminação emerge como um desafio crítico até para a nossa coesão social. O etarismo se manifesta de diversas formas no trabalho, na mídia, nas relações sociais e até nas políticas públicas, né? Então, vou perguntar, começando aqui o nosso bate-papo com a Cléia. Cléia, nesse cenário, eu gostaria que você nos dissesse, né, o que é o etarismo exatamente, né? E como ele se manifesta no cotidiano, tanto de forma explícita ou talvez aquela coisa mais sutil do dia a dia. Tá. Pergunta importante, né, Regina? Eu vou começar, então, me autodescrevendo. Eu sou uma pessoa branca, tenho os cabelos médios, estou hoje vestida com uma blusa preta e um blazer vermelho, e minha calça ela é preta com umas pipoquinhas assim brancas. E é um prazer estar aqui, como a gente falou. Então, o etarismo é o preconceito da idade, né? Ele não pega só pessoas mais velhas, ele pega todo mundo. Então, quando a gente fala em etarismo, a gente fala naquela situação onde, por exemplo, uma pessoa mais jovem recebe uma informação de você é muito jovem para isso, ou você não é capaz de realizar uma determinada coisa.
mas ele realmente se manifesta de uma maneira mais exagerada na população mais velha. O etarismo é uma coisa intrínseca a nós, quer dizer, todos nós somos etaristas, não adianta a gente botar aí uma peneira nessa história. No fundo, todo mundo é etarista. O etarismo, ele, segundo a OMS, ele atinge 50% da população acima de 60 anos, quer dizer, metade de uma a cada duas pessoas já sofreram algum preconceito de idade. O etarismo é uma coisa que vem já de muitos anos. Ele se manifesta de várias formas, né? Então, ele pode se manifestar de uma forma mais direta, quando a gente fala, por exemplo, você é muito velha para botar essa roupa, ou você não deveria ter esse tipo de comportamento, ou você não pode ir a tal lugar porque você já não tem idade para isso, como de formas sutis. E essas formas sutis, elas acontecem até de uma maneira que pode parecer elogiosa, mas ela é etarista. Então, quando eu falo, você não parece que você tem essa idade que você tem, né? Ou você está muito jovem para isso, ou essas formas que parecem ser um elogio, na verdade, elas são etaristas, porque elas carregam esse preconceito, né? É um preconceito intrínseco da sociedade, é o maior preconceito que existe, porque todo mundo que envelhecer, e a gente espera que todo mundo envelheça, né? Porque o outro momento é ruim, né? Todo mundo vai envelhecer, e envelhecendo você vai sofrer para o etarismo. E ele se manifesta dessa forma. Eu tive uma experiência recente até, eu estava saindo no supermercado e estava indo para o meu carro e tinha o segurança ali do supermercado conversando com uma outra pessoa sobre uma situação de batida de carro que teve ali. E essa outra pessoa, que era um rapaz que estava numa moto, virou e comentou, falou assim, eu sei quem é, aquela velhinha, não é? E ele virou e falou, não era velhinha. Então, assim, qualquer situação onde envolva um tipo de conflito, alguma coisa que alguém desavisado ou alguém que não percebeu tal coisa, reflete numa coisa que parece ter sido por uma pessoa mais velha. Isso tudo é etarismo, né? As pessoas não percebem e ele se manifesta de todas as formas. E ele se manifesta também muito na família, né? As famílias, as pessoas mais jovens de família sofrem, as pessoas mais velhas sofrem esse etarismo vindo das próprias famílias, né? Especialmente, depois talvez a gente fale um pouquinho mais disso, mas especialmente a população mais vulnerável, os mais velhos sofrem bastante esse etarismo. Então, o etarismo se manifesta de várias formas, né? De uma maneira sutil, como eu disse, quando parece uma coisa elogiosa, mas de uma maneira também muito declarada. Ricardo, você, assim, pegando um pouquinho um gancho na fala da Cléia, né? O etarismo é só essa questão individual? Ou ele pode ser institucional? Ou ele pode ser cultural? Em que contextos sociais o etarismo ele acaba se tornando mais perceptível? O grande risco do etarismo é que ele é dissimulado. Tá? Antes de completar a resposta, eu também vou me fazer a minha descrição aqui. Eu sou branco, tenho 72 anos, cabelo branco, a minha camisa é verde clara, em homenagem ao Palmeiras, que é meu time, mas modestamente, está clarinho hoje, vamos jogar mais tarde. E a minha calça é uma calça rosa clara, tenho uma barba branca e uso óculos. Bom, respondendo à sua pergunta, o grande problema é esse, é que o etarismo ele é dissimulado, entendeu? Ele parece que é e não é. Porque a Cléia falou, você vai em casa e fala, vovô, você não vai correr? Não. Você tá bonita, mas para sua idade, hein? Você tá bonita. Então ele é travestido de uma coisa que não é muito clara, entendeu? Aqui hoje tudo é muito complicado. Eu acho até que exacerbado, do meu ponto de vista. Porque, por exemplo, eu tinha amigos que eram gordinhos na minha infância, eu chamava ele de barrica, e ele achava engraçado. Assim como eu tinha amigos pretos, eu chamava ele de negão, e ele achava engraçado. Entendeu? Hoje em dia, você tem que se policiar para muita coisa. Mas
para as pessoas mais velhas, as pessoas não têm esse cuidado, entendeu? Você acaba deixando barato, assim, porque talvez seja uma coisa cultural. No fundo, acho que tem até uma explicação sociológica nesse processo, que o Brasil envelheceu muito depressa em relação ao resto do mundo, né? Até os anos 50, a expectativa de vida no Brasil era de 49 anos, hoje está quase em 80. Então, todo mundo foi pego de calça curta, né? E a sociedade não preparada, a sociedade civil não preparada, os governos não preparados, as pessoas foram envelhecendo, cada um construindo a sua história, escrevendo a sua história. Tem a grande massa de aposentados, por exemplo, recebe um salário mínimo, 65% recebe um salário mínimo. E muitos deles, né, pelo menos 10% disso, foram lesados agora com esse problema, com esse golpe do INSS. E uma outra parcela muito pequena, que é de privilegiados, que conseguiram, de alguma maneira, se programar para se aposentar, para envelhecer com alguma segurança. O desafio é o seguinte, esse é o desafio da longevidade, que é onde a gente atua, né? É assim, nós vamos viver mais 30 anos. Né? Meu filho vai viver mais 40, mais 20 que seja. O que a gente vai fazer? Você parou 60, 65, ainda está ativo, se você for fazer a conta, não fecha. Se você não fez direitinho o seu pé de meia, a conta não fecha. Você não consegue um plano de saúde, não consegue comprar remédio. Então, o que acontece é o etarismo, ele contamina a sua autoestima, contamina as oportunidades do mercado de trabalho. Né? Eu lembro que, há alguns anos atrás, um artigo que eu escrevi no LinkedIn, que foi mais assim, acessado, quase 30 mil pessoas, foi assim, o preconceito etário tem CNPJ. Porque muitas vezes as empresas, elas praticam um determinado tipo de regra, vamos dizer assim. Você faz 50, então você começa a ficar escanteado, ninguém pergunta mais, ninguém fala mais. Ué, eu não podia aproveitá-los como experientes, pessoas que conhecem? Nós estamos falando aqui no bastidor agora há pouco sobre a justiça, né? O TRE é um órgão ligado ao judiciário. O judiciário, a grande maioria dos profissionais que decidem são sêniores. Por quê? A experiência faz a diferença. Então, é isso que o etarismo prejudica. Ele prejudica a nossa inserção, a nossa possibilidade de contribuir, como nós contribuímos até agora, para o desenvolvimento socioeconômico do país. E não tem como, esse processo é irreversível. A cada minuto, 3 pessoas fazem 50 anos e 2 fazem 60 anos no Brasil. Então é o seguinte, começa a fazer conta. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que achar um jeito de colocar os coroas para trabalhar, porque vai faltar jovem. Né? E jovem não tem filho, mas hoje tem cachorro, né? Tem pet. É interessante essa colocação, eu nunca tinha refletido por esse lado, né? Porque realmente no Poder Judiciário, no serviço público como um todo, né? Você ingressa na carreira, você segue a carreira, então assim, você vai galgando postos e vai ganhando experiência. E você não tem aquele risco que você tem na iniciativa privada, de que numa determinada idade você já começa a ficar de escanteio e provavelmente vai perder emprego, vai ter dificuldade de recolocação, né? Exato. Não, só para você ter uma ideia, eu tive uma conversa recente com uma pessoa que trabalha no RH e ela comentou o seguinte, que vem muito das empresas um filtro para que os candidatos sejam até 40 anos. E ela fez uma experiência que era de tirar esse filtro para ver o né, como é que iam aparecer pessoas de outras idades. E ela começou a perceber que pessoas mais velhas tinham uma capacidade e preenchiam os requisitos daquela vaga com muita eficiência. E ela começou a mandar essas pessoas para as empresas como candidatos. E foi uma coisa assim ótima, porque foram pessoas que começaram a ser contratadas efetivamente. Então, quer dizer, é um preconceito que é dissimulado, como disse o Ricardo, né? Então, a pessoa põe ali, eu quero pessoas até 40 anos. Ela não sabe como é uma pessoa de 50. Quer dizer, por que isso, né? Por que botar esse filtro dessa forma? Então, isso é uma coisa que a nossa causa aqui é realmente combater isso cada vez mais, né? Mas nessa sociedade nossa tecnológica, né? Acho que é uma coisa que pega muito isso para todos nós, né? O etarismo não surgiu de nada. Apesar, assim, talvez tenha surgido, não sei, porque
Como você colocou, Cléia, todos nós somos etaristas Todos em nós alguma somos medida, né? Assim, mas em diferentes momentos da história, ou sei lá, por conta da mudança do modo de produção, a inversão de papéis sociais, dinâmicas familiares, isso tudo não está contribuindo para formar a estigmatização em relação à idade, assim, conforme a sociedade avança, essa questão da idade, ela também fica mais crítica, ou talvez não, seja mais amenizada, né? Na verdade, eu queria falar, na sua opinião, como que a gente trata a raiz histórica e cultural desse etarismo na nossa sociedade e quais os argumentos mais recorrentes, deve ser vários, né, utilizados para se justificar que exista o etarismo, né? E já fica a pergunta antecipadamente, como é que a gente desconstrói isso na sociedade? Então, essa raiz cultural é uma pergunta bem interessante essa. Quando eu li no roteiro, eu refleti bastante sobre isso, porque, na verdade, assim, quando a gente pensa, né, antigamente, bem lá para trás, a gente tinha uma valorização da pessoa mais velha, né? Então, a gente tinha, por exemplo, na Roma Antiga, tinha a bancada dos ancianos, os povos originários, os indígenas, tinham também a presença do cacique, a presença daquelas pessoas mais velhas que traziam uma experiência para o povo mais jovem, então trazia todo aquele conhecimento, e isso era muito valorizado. Acontece que, quando teve a Revolução Industrial, lá em 1800 e não sei quando, teve a presença de um chanceler, o Bismarck, que ocasionou que ele não foi o criador da Revolução Industrial, mas ele ajudou a fomentar isso. E, nesse momento, com a entrada das máquinas, do maquinário, eles adotaram um princípio de que pessoas mais jovens e mais fortes é que deveriam fazer esse tipo de serviço. E, com isso, eles aposentaram os mais velhos. Então, daí vem esse termo da aposentadoria. Então, eles aposentaram, o que significava aquelas pessoas mais velhas irem para um determinado aposento. Porque antes da Revolução Industrial, todo mundo trabalhava em níveis diferentes e precisava trabalhar todo mundo. Então, trabalhava na agricultura, trabalhava um pouco no comércio, era um comércio informal, mas quando se começou com a Revolução Industrial, veio essa condição, vamos dizer. Só pessoas mais jovens é que podem trazer, então, operar esse maquinário pela força e por tudo. Só que a sociedade mudou muito em relação ao que está acontecendo, óbvio, né? E isso não foi exatamente desconstruído, tanto é que ainda a gente tem essa coisa do aposentado, como é o aposentado e tudo mais, que é uma outra discussão, que se fala muito do fim da aposentadoria hoje em dia, etc. O preconceito, ele é um preconceito assim, que não tem muito uma explicação para que ele exista, né? O preconceito é o preconceito mesmo. Então, quando você tem um preconceito de uma pessoa preta, é porque você tem um preconceito da cor da pele da pessoa, não é exatamente do que ela é, do que ela representa e do que ela pensa, mas é da cor da pele dela. Quer dizer, como você tem uma explicação desse tipo, né? E o preconceito das pessoas mais velhas também. Então, entram coisas do tipo, ele não é atualizado, ele não é inovador, ele atrapalha em coisas que podem ser feitas, ele é devagar, ele tem um raciocínio mais lento. Isso tudo são coisas que são estereótipos do envelhecimento, que, na verdade, não acontecem, né? E o que a gente faz é tentar o tempo todo ir desconstruindo isso e mostrando que isso não existe, né? E isso só que isso, como é uma coisa que ela está muito, que vem desde lá de trás, ela está muito intrínseca na nossa sociedade, como está o racismo também, como está a condição da mulher, como está o LGBT e todo tipo de preconceito, ele acaba sendo difícil de você desconstruir, né? Difícil de você quebrar esse momento. Então, assim, não tem uma explicação, né? Qual é a explicação? É um pragmatismo que existe e que permeia todos nós, né?
Qual foi a última, Regina, que você me perguntou? Como que a gente pode desconstruir, né? Então, para desconstruir, tem coisas do tipo assim, do ponto de vista, a gente pode olhar sob 2 pontos de vista, né? Do ponto de vista das iniciativas públicas e das iniciativas privadas, é olhar para o valor daquela pessoa e não pela idade, né? A idade é um número, mas é olhar para o valor daquela pessoa, é trazer aquela pessoa mais para o ambiente de trabalho, porque se você pensar bem, a economia prateada é uma economia que movimenta 1,8 trilhões de reais no Brasil, 22 trilhões de dólares no mundo e representa 40% do PIB. Então, é um número bastante significativo. Então, são pessoas que têm o poder do consumo, são pessoas que têm aí, movimentam a sociedade. Então, por que não olhar para elas e dar valorização? E quando a gente pensa na gente, é a gente pensar nesses pequenos escapes que a gente faz, né? Então, como a gente comentou, às vezes, de olhar uma pessoa no trânsito e falar assim, tá vendo, ele é velho, não sabe dirigir, ou, tá vendo, e coisas nessa linha, né? Isso tudo faz parte desse etarismo. E é uma coisa que todos nós temos, né? Como o Ricardo falou mesmo, às vezes a gente faz sem perceber, e às vezes a gente faz assim. Aliás, e tem um outro detalhe: pessoas mais velhas também são etaristas, né? Então, pessoas mais velhas, então, pessoas mais velhas falam, aquele cara ali, ele faz isso porque ele é velho, né? E você olha para a cara da pessoa, a pessoa também é velha, né? Então, essa é uma situação que não em relação aos mais velhos, aos mais novos, é verdade? Aos mais velhos. Não, aos mais velhos e aos mais novos também. Então, essa coincidência, ela existe também, né? Então, por exemplo, ele é muito novo para isso, ele não sabe, a opinião dele não reflete uma realidade, enfim. Mas tem também em relação aos mais velhos, né? De mais velho para mais velho mesmo. Tem um aspecto aí que é o seguinte, a Cléa, ela foi resgatar lá as raízes históricas e tal, mas nessa época aí a expectativa de vida era 35, 40. Sim. Então o etarismo, como a gente está conhecendo, como a gente discute hoje, é uma coisa contemporânea, entendeu? Ela é do metade do século passado para cá, né? Onde a expectativa de vida, como eu falei, ela foi muito acelerada no Brasil, aumentou de maneira muito depressa. Na França, em outros países da Europa, na América do Norte, levou 100 anos. O Brasil aconteceu pela metade do tempo. Então, hoje, né, quando você fala de alguém mais velho, você fala de alguém com 60, com 65, né? As empresas é que acabaram rotulando com 50, mas antigamente era isso. O jovem que trabalhava tinha 16, 18. E ele morria com 30, 35. Esse cara já era velho. E as culturas que valorizam, né, que sempre valorizaram as pessoas mais velhas são, por exemplo, as culturas asiáticas, né? Que isso é uma coisa que vem lá do Confúcio, né? O Confúcio, desde as suas premissas filosóficas, falava na valorização da paternidade, a valorização parental, né? E você vê que os orientais até hoje têm isso, né? O filho mais velho cuida da mãe que é mais velha, ou cuida do pai. Então tem uma responsabilidade e tem essa coisa da sabedoria, né? Dificilmente você vai associar a sabedoria a um guri, tá certo? Não que ele não seja inteligente, hoje até tem alguns guris que são assim, supra-sumo, dizer que um guri de 10 anos de hoje sabe mais do que um ancião de 50, 60 anos no século passado, por conta do acesso à informação e tal. Uma coisa outra, isso aí que é importante. Uma coisa é você ter acesso à informação, outra coisa é você saber o que fazer com ela. É aí que entra a experiência. Porque o experiente é um sujeito mais paciente, ele sabe ouvir. O jovem, muitas vezes, ele é muito acelerado. Agora, qual é o que a gente está vendo hoje a respeito, por exemplo, dessa inserção das pessoas mais velhas nesse mundo tecnológico? É que já está ocorrendo um problema nas sociedades mais avançadas das pessoas idosas ficarem reféns do digital e ficar vendo imagenzinha lá com o dedinho no celular, como qualquer criança. Porque ficar vendo aquilo distrai, e eles estão deixando de socializar.
Então, você vê, a gente está vivendo uma sociedade que é repleta de desafios. Repleta de desafios. E, assim, a nossa luta, né, na verdade, é para, assim, a gente fazer as pessoas prestarem atenção no processo. Nós temos no Brasil um Estatuto de Idoso que é um dos mais avançados de todo mundo, só que não é praticado. Não é colocado em prática, está na Constituição, direito do idoso, né? Não está praticado. Por exemplo, na área da justiça, está lá que as pessoas mais velhas que estão com processo e tal, eles têm prioridade, mas nunca vai para cima da pilha. Nunca vai para cima da pilha, entendeu? Então, é isso que eu digo, são pequenas ações ou reações que você acaba fazendo meio automático, você não se dá conta de que está tendo uma reação etarista, uma reação idadista ou ageísta, como a gente costuma dizer. São vários adjetivos aí que classificam esse tipo de comportamento. Mas é isso, a gente está dentro de um desafio muito complexo, porque você tem de um lado o envelhecimento, coisa que a gente nunca viu, né, nessa velocidade, e de outro lado a evolução exponencial das inovações tecnológicas. Então, antigamente, entre uma inovação e outra, levava 5 anos, 7, né? Por exemplo, sei lá, do telefone para o fax, do fax para o pager, do pager para o telefone celular, né? Que era aquela engenhoca daquele tamanho, para o computador, que era aqueles computador que era o tamanho dessa sala aqui, entendeu? Hoje não, hoje eu costumo dizer assim, você vai para a esquina comprar uma cerveja, quando você volta, mudou o mundo. Na verdade, mudou. Agora tem o avatar, o seu avatar, você não precisa mais de relações pessoais. Você faz um avatar do jeito que você quer. É o ser humano virtual do jeito que você quer. E tem cara que, assim, eu ouvi falar, até gente radicalizando, praticamente o cara estabelece uma relação afetiva com um ser virtual. Então, você imagina o nível de solidão dessa pessoa, o nível de a dificuldade de socializar e tal, coisa que as pessoas mais velhas não têm, e elas são sós, né? Pessoas mais velhas, a solidão é uma das coisas que afeta muito a pessoa idosa, né? Sim, sim. E esses são, isso que eu digo, a gente tem muitos desafios pela proa, sabe? Assim, não é fácil, não é fácil. E eu acho que a sociedade, que é a nossa função, né, chama atenção, né? Dos legisladores, dos gestores públicos, das empresas, é onde a gente pode, a gente está lá batendo nessa tecla. Olha, pessoal, presta atenção, tá? As coisas estão mudando. Não é mais aquela coisa do passado, entendeu? A gente vai viver mais custa mais, né? Custa mais educação, mais dinheiro, mais conta. E você sabe que tem uma regra antiga, que é da época do meu avô, né? Talvez nem do meu pai, né? Que é que antigamente um pai criava 10 filhos. Hoje, 10 filhos não conseguem criar um pai, cuidar de um pai. Entendeu? Então, assim, o pai nunca vai deixar um filho passar fome. E se o filho fica desempregado, volta a morar com ele dá um jeito, mesmo com a aposentadoriazinha dele pequenininha, o filho não vai passar fome. E se a filha, a casa separa, volta a morar com a mãe arruma outro emprego para não faltar nem dinheiro, nem leite para criança, nem comida para criança. Então, assim, a gente está diante de um pessoal que tem, vamos dizer assim, uma formação, né, humanista, a gente tem essa coisa mesmo de querer o bem das pessoas, tal, só que o tratamento, né, que a maioria das pessoas mais velhas recebe não é compatível com a contribuição que elas deram e que elas ainda podem dar para a sociedade, né? Eu fiquei bem... Essa questão da solidão, né? Não está no script, mas a sensação que nós temos é que à medida que se envelhece, a solidão vem. A sua colocação foi diferente, né, Ricardo? Sim, que a sociedade, os mais novos, sofrem mais solidão, né? Isso é uma coisa que você vive na experiência? Então, então essa realidade hoje coloca isso, é isso que eu estou dizendo. Tem coisas muito novas que a gente... Né, essa juventude, hoje, agora, com essa coisa da inteligência artificial, a gente discute muito isso, facilita muito a vida deles, eles não precisam mais raciocinar. Não precisam mais raciocinar. Né? Essa coisa de saber enunciar, né? Ler um texto, falar, legal, faz um resumo para mim disso aqui. Muitos jovens entram lá, né? Eu uso muito isso, mas eu uso inteligência artificial. Eu costumo dizer que eu sou meio um dinossauro.com, entendeu? Mas a Cléa também, entendeu? Mas nós somos exceção, nós não somos na regra. Então, o nosso papel é dizer, olha, procura entender isso aqui, a inteligência artificial não é o inimigo,
Não é que ela não é um inimigo, ela não pode ser um inimigo, né? Ela é um inimigo, se você virar refém dela. Agora, o jovem não, o jovem ele já nasce 4.0, essa juventude aí, geração alfa, geração... agora, geração tem Z, outra geração, né? Já nasce 4.0, entendeu? Então, ele já nasce nesse universo. E aí, por exemplo, ele tem dificuldade de socializar. Porque eu vou entrar numa outra seara aqui, que não é bem o caso, mas só para jogar um pouco de lenha na fogueira. Por que esse debate, por exemplo, sobre o gênero, né? Você viu o que você falou aí? LGBTQIAP, daqui a pouco vai ter J, N, B, entendeu? Assim, o ser humano, né? Assim, ele é homem ou ele é mulher. Depois as variações são variações de opção sexual, né? De opção sexual. Mas você vê o debate, as redes sociais, elas colocaram diante da gente, nós mais velhos temos que processar isso daí, vamos dizer assim, um desafio enorme de entender essa sociedade, de entender e aceitar, né? Antigamente era mais fácil. Hoje fica difícil, você não sabe exatamente quem é o seu filho, ou quem é o seu neto, que é? Não, mas eu gosto disso, não gosto daquilo, quero isso, não quero aquilo, não, eu gostava daquilo, mas agora eu quero isso também. Então, você imagina o desafio. Isso de você se relacionar com a família, com a sociedade, né? E mais ainda você tem que encarar o preconceito que tem. Pô, você está por fora, você não entende isso aqui. Isso aqui é outra história, entendeu? Então, só assim, complementando um pouquinho o que o Ricardo está falando. Pô, eu quero agitar muito aqui a conversa. Vamos ficar agora. Eu li recentemente uma pesquisa feita pela Meta e com o Instituto Gallup, acho, que mostra que a maior parte de quem sente solidão são os jovens. Então, dentro do contexto da solidão, quem sente mais solidão são os jovens. Depois são as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas, tanto é que tem uma porcentagem lá. Só para você ter uma ideia, 24% dos jovens se sentem solitários e mas 16% das pessoas mais velhas é que se sentem solitárias. Então, tem uma coisa que reflete aqui o que o Ricardo está falando. O que acontece é que isso tende a mudar. Então, a gente tende a olhar para isso com muita atenção, porque isso tende a mudar. Então, por exemplo, você pega um país como o Japão, no Japão o índice de solidão é muito grande. Tanto é que, recentemente, saiu uma matéria, que é uma coisa muito triste, que uma família por semana deixa uma pessoa mais velha morrer, porque não tem como cuidar daquela pessoa. No Japão. Então, eu vi essa reportagem também. Exatamente. Então, que chama care killing, né? Então, que você mata para cuidar. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente olhar, né? Então, as populações, conforme vai envelhecendo, porque, por um lado, a população envelhece, por outro, tem menos filho, bem menos filho, né? Em 1960, as pessoas tinham, em média, aqui no Brasil, 5 filhos. Hoje, as pessoas têm 1,6. Então, é muito pouco filho, a expectativa de vida aumenta. Quando tem, esses filhos saem, muitas vezes estão estudando fora ou tem uma outra atividade, tudo. Então, isso impacta nessa solidão da pessoa mais velha, especialmente quando ela vai se tornando mais velha, a expectativa de vida aumenta muito. Então, é isso que a gente vai observando. Mas, como o tema não é solidão, nós podemos voltar a colocar isso. É hora que a gente vai viajando aqui no assunto. Né? Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu só preciso lembrar, para quem estiver nos assistindo, a necessidade de registrar a presença no link que aparece na descrição do vídeo, para fins de concessão do nosso adicional de qualificação. Ok? Bom, vamos lá, Ricardo. Mais uma pergunta. Né? Claro. O enfrentamento do dentarismo também passa pelo campo normativo, institucional, né? Sim. Então, vamos pensar um pouquinho na legislação. Você pincelou o Estatuto da Pessoa Idosa, mas, assim, falando no papel do sistema de justiça, né, na garantia de direitos, qual o panorama da nossa legislação em relação ao etarismo? Existem leis específicas que proíbem o contexto do trabalho ou em outras áreas que a gente realmente coloque o etarismo como condicionante das nossas atitudes? Não. Então, como eu disse, o Estatuto do Idoso,
eu lembro que alguns anos atrás, um ano antes da 2019, eu rodei o estado de São Paulo fazendo palestra por essa rede Amigo de Idoso de São Paulo, que é um projeto que eu fiz com apoio do Conselho de Idoso do Estado. E fiz palestra no estado inteiro. E uma das perguntas que eu tinha levantado era assim, se eles conheciam os direitos do idoso, né? Ninguém conhecia. Aí eu imprimi, assim, 5.000 exemplares do Estatuto do Idoso e distribuía onde eu ia, porque as pessoas não sabiam quais eram os direitos deles. E é um estatuto muito bem feito, quer dizer, tem lá todas as premissas, as condições de que como a sociedade tem que lidar com isso, como os governos têm que lidar com isso. O que acontece é que acabam surgindo premissas tão mais urgentes e isso daí acaba ficando secundário. Que existe o direito, que tem que ser obrigatório, o que a gente estava até conversando um pouquinho antes aí, sobre a coisa da eleição, né? Já que a gente está no TRE, né? A eleição. São mais de 35 milhões, ou cerca de 35 milhões, né, Clélia? Mais de 60 anos no Brasil. Né? Tudo bem, tem os de 70 que não são obrigados a votar, mas é importante você votar para você escolher os seus representantes corretamente, que vão cobrar o cumprimento do que está no Estatuto, das premissas, porque o que acontece é o seguinte, para você melhorar a qualidade de vida do idoso, você não precisa fazer nada muito complicado, sabe? Tem no mundo as chamadas zonas azuis, né, que são lugares onde as pessoas vivem mais tempo. Aí você fala, mas qual é o segredo desse lugar? Não é nada. Não tem tecnologia, não tem computador, não é nada. O que eles fazem? Eles respeitam a família, tem uma crença, tem um propósito, tem uma questão de cidadania, tem uma tribo vinculada a uma causa, eles andam a pé, mobilidade. Então você imagina o seguinte, pega uma cidade como a nossa aqui de São Paulo, tá certo? Podia ter programas aí, vamos fazer a caminhada em Ibirapuera, uma caminhada no Parque Vila Lobos, uma caminhada no Parque Tietê. Qual é a complicação de juntar 100 pessoas, 200 pessoas para alguém vai um psicólogo lá, fala de solidão, fala de reinvenção para o trabalho, fala sei lá, do sexo na terceira idade, vários temas. Qual é a complicação de fazer isso? O que acontece? Não fazem. Eu estou te falando isso por depoimento. É triste o que eu vou te falar. Diz assim, eu fui eleito o ano passado para o Conselho de Idoso de São Paulo. Né? Aí cheguei lá, fiquei surpreso. Tem gente de vários níveis, mas a maioria é povo. A maioria é representante de Fórum Popular. Fórum da zona do Capão Redondo, Fórum de Pirituba. Esse pessoal faz um trabalho, olha, excepcional. Excepcional. Porque eles não querem dinheiro, não querem voto, não querem reconhecimento, nada. Eles fazem porque eles têm amor à sua comunidade. Entendeu? E aí eu fiquei chocado, falei, bom, minha contribuição aqui no Conselho é ajudar a comunicar, para que mais pessoas saibam que existe um Conselho, que você pode recorrer ao Conselho para cobrar que as políticas públicas sejam colocadas em prática, só que a informação não chega na ponta. Entendeu? É um trabalho que fica restrito. Para você ter uma ideia do nível assim, de escassez com que esse pessoal se dedica, né? Tem uma cena que para mim é marcante. A gente faz reunião de conselho, aí tem uma mesa que tem lá café, fruta, suco, bolachinha, pão de queijo e tal. Acaba a reunião, aquelas pessoas, elas pegam uma sacola e pegam aquelas coisas e levam para casa, como se fosse uma cesta básica. Representantes do Conselho de Idoso de São Paulo. Não estou falando não estou desmerecendo o Birigui, entendeu? Mas estou falando da cidade de São Paulo. Então, assim, falta, na minha opinião, o poder público ter um olhar um pouco mais assim sério sobre isso. Vou te dar outro exemplo. Outro dia eu fui dar uma entrevista na TV Assembleia. A Assembleia Legislativa de São Paulo não tem uma comissão do idoso. Não tem uma comissão do idoso. A Câmara Municipal tem, a Assembleia não tem. Então, assim, é isso que eu digo. Você tem lei. No Brasil, nós temos leis que poderiam, né, efetivamente ajudar a melhorar a condição das pessoas idosas. Mas o que eu digo, os governos colocam muita coisa na frente, só a pretexto de isso aí aconteceu muito depressa, pegou de calça curta, agora nós estamos com o problema aqui na cidade de remover aquela população de rua e tal. Então, sempre tem uma prioridade que está acima dessa causa, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes, eu vou confessar para você, a gente conversou até sobre isso hoje, cansa você ficar batendo na mesma tecla. Nós estamos há mais de 10 anos nessa estrada, entendeu? E
E a gente faz um discurso que é muito variações do mesmo tema, Sim, né, Cléber? sim. É isso. Entendeu? Mas acho que agora, isso. pelo menos do Poder Judiciário, com essa questão dos comitês, porque todos os órgãos do Poder Judiciário precisam constituir seus comitês e debater pelo menos o assunto. Isso é um impulso, não é? Não, eu É acho. um começo. Eu Eu acho que é um acho começo. começo. É eu muito acho importante. que é um começo. Porque assim, o judiciário é sênior. Sim, sim, O judiciário, sim. então, ele tem que, ele todinho, pode, é. ele tem credibilidade hoje no Brasil, né? Então ele pode fazer, ele pode ser mais, ele pode ser um indutor que vá além das paredes aqui da sede ou da estrutura do judiciário, entendeu? Ele pode chegar no cidadão, porque o cidadão vai confiar em quem? Tem que confiar na lei, Sim, claro, tem que confiar em alguém, claro, entendeu? claro. Se a lei pode dar essa segurança para ele, porque é o que eu digo, existe o estatuto, existe a lei, ela só não é cumprida, é simples assim. É isso aí. Cléia, na sua percepção, o Estatuto não trouxe benefícios, assim... Consegue vislumbrar, assim, um benefício? Então, eu acho que trouxe benefício, sim, porque, na verdade, antes não tinha nada, né? Então, na medida em que tem alguma coisa que traz uma condição de proteção àquela pessoa, é um começo, né? O Estatuto é uma lei, né? Então, assim, é uma lei contra a violência do idoso, é uma lei que permite com que ele tenha aí um acolhimento nas cidades, permite com que ele possa ter uma segurança. Só que um pouco dentro da linha que o Ricardo falou e o que a gente observa é que está longe de ele ser cumprido, né? Está longe de ele ser uma coisa que está realmente olhando para isso, né? E aí o que acontece é que a gente entra por uma situação que é assim, a violência, por exemplo, contra o idoso, né? A violência contra o idoso é algo que está no segundo lugar. Primeiro lugar da violência é criança e adolescente. Segundo lugar é a violência do idoso. Criança e adolescente, ainda o fundo de criança e adolescente é mais utilizado, muito mais utilizado. O fundo do idoso é pouquíssimo utilizado. Então, assim, a violência contra o idoso, ela vem desde a casa da pessoa. E ela não é só uma violência física. Ela é uma violência física, mas ela é uma violência moral, ela é uma violência financeira, e vem do filho, vem do neto. E o que ela faz é simplesmente tirar trazer todo esse etarismo que a sociedade carrega para dentro de casa. Para dentro de casa. Então, essa pessoa se sente incapacitada, essa pessoa se sente totalmente vulnerável, fragilizada. Então, como é que a gente desconstrói isso se isso está... primeiro, o estatuto, nessa altura do campeonato, vale muito pouco, né? E isso está dentro de casa. Então, como é que você começa a desconstruir isso? Você começa a desconstruir a partir da educação, né? A educação entrando nas escolas para entender como que esse etarismo funciona e o respeito e o que você deve olhar para a pessoa mais velha e ter ali um reconhecimento por tudo que ela fez, por toda a etapa da vida dela. Então, a educação começa nesse primeiro momento e depois a própria participação da sociedade, né? Das pessoas em si. Então, acho que assim, o estatuto é bom, ele fez alguma coisa? Fez. O problema é que ele está longe ainda de ser cumprido. Mas tem uma situação de invisibilidade para essa violência, então, porque hoje o que a gente ouve falar, trabalha-se muito em cima disso, é a violência contra a mulher. Exatamente. Não é nem exatamente. contra a criança, embora seja uma questão sensível, mas em termos de divulgação, Sim, de notícia, o feminicídio, tudo, de você promover ações. Inclusive, Sim. no Poder Judiciário, essa questão da violência contra a mulher veio primeiro, Sim. do que a questão do etarismo. Então, mas isso é uma pesquisa que acabou de sair, uma pesquisa falando sobre a violência. Do fórum, claro, né? Do fórum. É claro que a violência contra a mulher, ela chega às vezes ao limite, né? Porque chega à morte e tudo mais. Agora, a violência contra criança e adolescente está em primeiro lugar e contra as pessoas mais velhas está em segundo lugar. A violência que passa por várias coisas. Então, assim,
nós fizemos uma pesquisa numa periferia aqui de São Paulo e tinha coisas do tipo assim, uma determinada pessoa, bem mais velha, com 75 anos, 77, por aí, ele queria ter um enterro digno, porque ele via que a família dele não tinha tido aquilo. Então ele foi guardando um dinheiro, guardando um dinheiro, porque ele sabia que uma determinada hora a família ia precisar disso para dar um enterro para ele. O neto dele foi lá e pegou todo o dinheiro dele e usou um subterfúgio junto com ele para utilizar o que ele tinha na poupança e pegou todo o dinheiro dele. O que é isso? Isso é uma violência. Só que não é uma violência que alguém foi lá e bateu nele. Dentro de casa, né? É uma violência. Né? Então, eu acho que assim, isso ainda está muito invisibilizado, como você disse. Né? Ainda não é. Apesar de se falar muito sobre essa violência dos mais velhos, muitas vezes dentro de casa, e com as famílias mais vulneráveis, mas ainda é invisível para muita gente. É como eu disse, que na diversidade, o idoso é o etc. Entendeu? Quer dizer, tem muitas outras... Como assim? Quando você fala em diversidade, você fala na questão racial, na questão LGBT, Gênero. Na questão PCD, na questão dos povos originais e tal. E lá no final, etc. É o idoso. Entendeu? É isso que a gente costuma falar. Porque, assim, eu só queria fazer um reparo, vou fazer um flashback rápido aqui, a história da solidão. Qual que é a diferença da solidão do idoso e da solidão do jovem? O jovem, ele recorre aos meios digitais, tá certo? Ele vai namorar um avatar, ele arruma alguém para conversar, ou uma figura, ou um ser qualquer, né? Dentro do algoritmo da rede social que ele usa, né? Agora, idoso não. O idoso, quando está solitário, ele morre. Ele morre. Eu tive uma experiência, rapidinho, em Santos há um tempo atrás. Peguei um Uber, pedi para dar uma volta e o motorista comentando comigo que ele pega muito idoso que chama ele para dar uma volta. Não é para ir daqui e ali. É porque é para ter alguém com quem conversar. Você imagina você, né? Aí você já falou que está entrando nos 50, daqui a pouco você faz os seus 60, 70. Aí você não tem o que conversar, você vai chamar um Uber para dar uma volta. E conversar com o motorista do Uber. Porque você não sabe quem é, mas esse motorista do sinal atende muitas pessoas. Você imagina, essa é uma solidão extremamente triste. Mas ainda que tem motorista do Uber lá. Porque se não tivesse motorista, a pessoa morria, porque ela não... Essa é a diferença da solidão. A solidão social, do idoso é muito mais dolorida do que a solidão do jovem. Apesar de ser jovem hoje ser o mais solitário. Porque tem muita coisa, quando você tem muita coisa à sua disposição, você não tem nada. Entendeu? Porque você não sabe como escolher. Para onde eu vou? Não tem mentoria para você optar isso aqui. Ele usa tudo. Tem o TikTok, tem o Instagram, tem não sei o quê, tem o Threads, e tem o X, e tem não sei o quê, entendeu? O cara tem opção para tudo. Fora aquelas que a gente nem conhece, que tá lá, sei lá, na Dark Web ou em outro nível, entendeu? Esse é o problema. O idoso não. O cara não tem quem confiar, não tem quem falar. E aí? Bom, eu vou fazer a defesa do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Aqui o idoso não está no etc. Nós estamos numa mesa de etarismo. Tá Nós estamos Parabéns. com esse assunto na pauta do dia. Beleza. Mas vamos mudar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar. Voltar para a questão do trabalho. É que a gente é apaixonado por esse assunto, então você tem que dar um desconto. Né? Não, mas essa questão da inteligência artificial, né? No mundo do trabalho, talvez, assim, né? Automação, inteligência artificial, o que isso vai impactar no futuro do trabalho em termos de possibilidade de inclusão ou exclusão para as pessoas 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, né? Porque, ao mesmo traz facilidades também, né? Mas traz dificuldades. Então, assim, Ricardo, como é que você enxerga isso? Eu já fiz 2 cursos de inteligência artificial. E vou te falar o seguinte, qual que é o grande problema, o grande desafio da inteligência artificial? É você saber fazer o prompt correto, saber escrever. Entendeu? E a gente, que tem mais experiência, sabe escrever um prompt. O segredo do inteligência artificial é isso, vamos saber fazer um prompt, seja para pedir uma imagem, para pedir um relatório, para pedir um roteiro, para pedir um texto, uma pesquisa, é um prompt.
Então, por que o prompt? É um trabalho de redação. Você tem que ter um texto Você tem que saber o que pedir, O né? que pedir, como Você tem que pedir, saber o certo. que pedir, como pedir. Tá Mas certo. tem um lado interessante nisso, que é o seguinte, como é uma tecnologia muito amigável, e ele, na verdade, vai entendendo, ele se esforça para entender, muitas pessoas mais velhas estão se relacionando com isso, né? Então, você pega, por exemplo, gente que comenta comigo assim, eu tenho um assistente, o ChatGPT é meu assistente, chama de meu assistente. Lida com ele, trabalha com ele como se ele realmente fosse uma pessoa, né? Agradece, tem... Então, o que eu acredito é que quando a tecnologia ela tem essa facilidade, porque o que a gente sempre fala é o seguinte, a tecnologia ela tem que ser para todos, ela não tem que ser para a pessoa mais velha. Se ela é para a pessoa mais velha e para a pessoa mais jovem, ela é universal, ela consegue pegar todo mundo e ela se torna uma tecnologia amigável para todo mundo. Então, se isso existe, não existe barreira, as pessoas vão avançando e vão fazendo. E o que acontece? No mercado de trabalho, de uma maneira geral, o que a gente vem percebendo é um movimento de pessoas que muitas vezes saíram fora do mercado de trabalho, né, que se sentem rejeitadas no mercado de trabalho, mas que também entendem que precisam estar preparadas para voltar para o mercado de trabalho. Então, começam a fazer cursos, começam a usar a tecnologia para que aquilo refresque um pouco, traga conhecimento para que ele possa voltar para o mercado de trabalho de uma maneira mais, enfim, para atingir os objetivos dele, porque muitas vezes voltar ao mercado de trabalho é uma necessidade financeira, não é só porque eu quero estar ativo, mas é porque eu preciso do dinheiro, né? Então tem muita situação onde as pessoas elas vão mesmo em busca desse conhecimento da tecnologia para não só para mexer no Instagram ou no Facebook, ou seja lá onde for, ou no TikTok, mas sim para entrar, para voltar ao mercado de trabalho. Essa questão geracional, né? É sempre, a gente está sempre conversando sobre isso, porque isso é uma realidade dentro da nossa instituição, acho que da maioria das instituições, né? Sim. A gente tem sempre essa questão. Pessoas novas ingressando, pessoas que já estão há muito tempo conosco, e aí a questão da idade vai pesando, o tempo vai correspondendo ao avanço na idade, né? Então, ainda esse desafio no setor público, eu não sei se vocês chegaram a trabalhar com essas questões, como é que vocês veem, como é que a gente pode lidar com esse desafio de perfis diferentes de trabalho? Porque somos diferentes, né? Diferentes, isso é fato. Sim. Né? Eu me formei, né? Eu lia livros. Eu tinha que ir na biblioteca, pegar o livro físico, né? Para fazer o meu trabalho da faculdade. Não demorou muitos anos, né? Lá no fim da faculdade, para eu ter o computador, né? Na mão, né? A minha pessoa formada em 2 cursos. No primeiro foi assim. E hoje eu pego o celular e tiro a resposta que eu preciso. Eu não preciso nem me deslocar. Então, o que a gente percebe, por exemplo, aqui no tribunal, atender telefone é um desafio. Falar ao telefone, é um desafio para pessoas de uma geração mais nova, né? Então, tem uma dificuldade de trabalho intergeracional dentro da instituição. Isso é um problema nosso? É sempre assim? O que vocês... Não, é sempre assim, Regina, eu vou falar, depois deixa o Ricardo falar. É sempre assim. Mas o que a gente faz muito é que precisa de um treinamento. Essa intergeracionalidade ela é muito favorável, porque ela traz o conhecimento das duas pontas, né? Então, ela traz esse jovem que, de repente, ele nasceu já com o celular na mão e ele já tem toda a facilidade ali, como da pessoa mais velha, que tem a experiência, que tem a paciência, que tem a sabedoria, que tem um conhecimento que esse aqui não tem, né? Então, essa intersecção entre esses conhecimentos é muito importante. O que acontece é que as pessoas precisam ser treinadas para isso. E aí a gente volta para o etarismo, porque os mais velhos falam, esse cara, tá vendo? Ele não sabe nem atender o telefone, né?
E os mais novos falam assim, pô, esse cara liga, por que ele não manda uma mensagem? Entendeu? Então, as pessoas, a gente precisa desconstruir tudo isso e trazer o momento, o momento não é cultural, mas o momento que aquelas pessoas viveram, da forma como elas viveram, a experiência que elas trouxeram para as duas pontas. E isso só com a educação mesmo, só com o treinamento. Hoje o que a gente percebe é assim, não adianta, por exemplo, você fazer um movimento e falar assim, eu vou contratar 10 pessoas de 50 anos ou de 60 anos para trabalhar no tribunal. Tá bom, eu pego essas 10 pessoas e ponho aqui. Provavelmente elas vão ter dificuldade de adaptação, porque não tem essa ligação, entendeu? Elas já estão acostumadas com outras coisas. A outra coisa que acontece muito, que a gente percebe, é que muitas vezes são perfis de pessoas que trabalharam e estavam num determinado cargo, que era um cargo mais gerencial, era um cargo menos mão na massa. Então, essas pessoas, elas acabam tendo, por comportamento, muitas vezes, aquela coisa de dizer, você faz determinada coisa porque eu já não faço mais isso. E isso impacta no jovem, que fala, pô, esse cara, né, não quer fazer, não quer pôr a mão na massa. Então, tudo isso tem que ser desconstruído e trabalhado. Mas é importante, porque todas as empresas que fazem isso, elas têm um benefício. Né? Essa intergeracionalidade, e quando tem essa interseccionalidade, então, ela é mais poderosa ainda. Ela traz realmente um benefício, porque ela traz a sabedoria, a experiência unida com a inovação. Uma coisa importante que a gente não falou aqui é o seguinte, a nossa bandeira não é a bandeira sectária em prol do idoso. A gente defende a intergeracionalidade. Nós, há alguns anos atrás, lideramos um movimento chamado Atualiza, que tinha exatamente essa função, que era para fazer esse diálogo acontecer, entendeu? Isso que você está falando, por exemplo, nos órgãos públicos, né? As pessoas ficam muito tempo no emprego. Elas ficam, na verdade, não vou dizer que elas morrem, né? Mas elas saem dali e ficam sem fazer nada. Muitas vezes eu vi algumas histórias de uns amigos em Brasília, de pessoas que trabalhavam em órgãos públicos lá, eles saíam de lá e não sabiam o que fazer. Né? É diferente da mulher, por exemplo. O homem mais ainda, porque a mulher sempre foi multitarefa, né? Cuidava da mãe, do pai, do filho, trabalhava, tal, mas o homem não. Aí o cara fica bebendo cerveja, discutindo futebol e aquela barriga engordando, estufando e daqui a pouco é infarto. É isso que é o destino do cara. Então, eu acho que as empresas, os órgãos, principalmente os órgãos públicos, podiam promover um diálogo, entendeu? Quando o seu colaborador está chegando num período de transição. Né? Eu cheguei até a propor, num artigo que eu escrevi, sobre criar o comitê dos experientes nas empresas, nas organizações. Porque tem o comitê de diversidade, o comitê não sei do que, o comitê... Não tem, o que eu falo. O cara mais velho é o etc. da diversidade. Mas imagina só, se aproveitasse a experiência dessas pessoas. Então você conseguiria reduzir o gap que acaba se estabelecendo entre esse cara que quer voltar ou que precisa voltar ao trabalho e esse jovem. Como é que pode fazer esse match? Um tem que respeitar o outro. Então a gente que está acostumado, que lida com o jovem o tempo todo, nós somos exceção, eu falei, não somos a regra. Mas a gente dialoga, aprende com eles e eles aprendem conosco. Então tem uma troca, é um ganha-ganha. Não é uma coisa excludente, é uma coisa que é combinante. Né? Aliás, eu até sugeri aqui, depois a gente podia mandar um PDF do guia. Nós produzimos um guia de combate ao etarismo. Eu mando para a Gabriela. Tá? Mando para você ver o guia. É interessante, é um manual de como as organizações têm que lidar. Tem 10 pessoas que participaram dele, foi traduzido em Portugal, na Espanha e tal. Isso já tem uns 4 anos? Por aí, mais ou menos. Não, acho que tem menos. Acho que deve ter uns 3 anos. Né? Então, quer dizer, o que a gente acha é assim, vamos conversar junto. Não é uma coisa assim, você... Não, entendeu? Porque, você vê, o jovem hoje, ele pelo menos é a tendência, ele não fica no emprego como ficava um sujeito mais velho. Ele é um cara que quer trabalhar remoto, quer ser um nômade digital.
entendeu? Não veste a camisa da empresa, ele está trabalhando ali porque é da hora, tal, é legal, né? Vai ajudar a arrumar a minha grana, vou poder pagar umas saídas aí com a minha gata e tal, tudo bem, entendeu? A gente tem uma parte, não vou dizer que todo mundo, é regra geral, mas assim, uma boa parte do jovem de hoje, ele não quer vínculo. Não quer, o cara não vem trabalhar num órgão público, não vai ser candidato a um órgão no TRE, nada, não vai querer nada, ele quer ficar solto, entendeu? A dia que cansou de ter uma tarefa, ele fala, vou para Ilhabela agora, sabe? Eu vou para Caraíva, vou ficar lá um mês, tal, depois a hora que eu resolver eu volto. Então, é isso que eu digo, a solidão do jovem é diferente da solidão do cara mais velho, entendeu? Porque o jovem tem as opções. Ele pode ficar em casa, no videogame, legal, pode até morrer sentado na cadeira lá, mas ele interage. Agora o cara não tem diálogo. Então, eu acho que as organizações fariam um benefício. Aliás, assim, eu quero parabenizar vocês, né, Cléia, pela iniciativa de estar fazendo esse trabalho aqui. Porque isso é uma semente importante para fazer com que as pessoas da organização comecem a pensar um pouco fora do prédio. Não vou dizer fora da caixa, fora do prédio. Porque a responsabilidade, muitas vezes as pessoas acham assim, o sujeito que fabrica a bala, acho que ele não tem nada a ver com o papel da bala, é onde o cara joga. Mas, na verdade, tem o que fazer, entendeu? Às vezes você estabelece as regras, por exemplo, da eleição, isso pode, isso não pode, mas é importante você saber que quem está sendo eleito está fazendo a lição de casa, né? Está dando a sua contribuição para o cidadão, tá certo? Eu sou um cara até radical nisso daí, eu acho que tinha que ter um vestibular para candidato. Tinha que ter, o cara tinha que saber o que ele vai fazer, que ele tem um compromisso, ele tem uma missão pública. Não é um business. Hoje, vamos combinar, para muitos políticos, você ser eleito para um cargo virou um negócio. Virou um negócio. O que é hoje o Congresso com aquele monte de gente administrando aquele monte de dinheiro, né? Um orçamento até maior que o próprio governo federal. Bom, essa não é a pauta do assunto. Se você quiser cortar, também vocês cortem. Você sabe que eu tenho uma experiência interessante, né? Porque a minha sócia tem metade da minha idade. Olha, tá vendo? E quando a gente começou a trabalhar, nunca pensamos nessa história de idade, nunca assim, né? Ela me respeita, eu respeito, ela tem um jeito de lidar com as coisas muito bem, eu também, então sempre, o que você acha? Vamos fazer assim, não vamos? E uma vez nós fomos convidadas para fazer um videocast como esse, que era sempre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais nova, na troca de experiências. E nós passamos o videocast inteiro falando assim, não, eu aprendi com você. Não, quem aprendeu com você fui eu. Então, acho que é um pouco isso, sabe? É essa troca, esse respeito, como falou o Ricardo, né? De você entender que o outro tem um potencial, entender que o outro tem a contribuir, é muito importante. Isso faz com que as coisas cresçam e se fomentem e acabem dando resultados significativos. Isso ajuda a construir a cultura da organização, sabe? A cultura não é uma coisa que está no manual. Ela é construída por todas as pessoas que trabalham. Então, quanto mais tem a troca de informação, conversa, porque senão você vê com algumas empresas, né? Que você vê a raiva do sujeito está escrita na parede do banheiro ou na porta não sei de onde, quer dizer, é uma outra relação que precisa se estabelecer. E hoje a gente tem informação, sabe? A gente tem acesso à informação. A gente sabe o que faz bem para a gente. Antigamente as pessoas morriam mais cedo por quê? Porque não tinha informação. Não tinha remédio, não tinha isso, não tinha vacina, não tinha um monte de coisa. Hoje você tem acesso à informação. Então, eu acho que a nossa obrigação como profissionais de comunicação, 10 minutos, como profissionais de comunicação, é ajudar as pessoas, é compartilhar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, entendeu? Com qualquer plateia. A gente fala para qualquer plateia, sim, entendeu? E o mais legal é isso, é quando tem jovem, entendeu? Porque se você começa a contar tudo que você viveu, a trajetória que você fez, para eles é uma outra coisa. Quando eu falo assim, eu tinha 23 anos quando teve a ditadura, eu tive que fugir do país. Para essa juventude hoje, ele não tem a menor ideia do que isso representa. Você deixar o lugar, ter que correr daqui, senão você vai preso, tá? Entendeu? Então, assim, isso daí, tudo bem, passou, tá lá no diário de bordo da sua vida, tal, bacana. Mas eu acho que tem coisas que são relevantes você trocar para valorizar. Por quê? Porque a gente construiu a nossa história com muito sacrifício. A gente chegou até aqui
não foi fazendo bobagem, entendeu? Foi errando, acertando, mas a gente veio até aqui, a gente trouxe a nossa história até aqui. A gente trouxe os nossos filhos, nossos netos até aqui, e estamos nativos aqui, conversando com você, compartilhando conhecimento, mas numa troca, não é aqui a gente falando isso ou aquilo. Eu não conheço nada do TRE. A gente vem aqui aprendendo. E vocês estão com umas iniciativas legais e tal, até de ajudar a construir essa cultura, que eu acho que é importante. Por isso, as empresas, as organizações têm que dar mais voz para a gente trocar informação, para um aprender com o outro. Eu acho que todo mundo ganha. Cléia? É isso aí. É a cultura da diversidade, né? A promoção da cultura da promoção, diversidade. sem É o que dúvida, a gente sem dúvida. tem buscado, Sem né? dúvida. É um caminho longo, mas a gente tem É buscado. Agora eu vou, considerando o nosso tempo que está avançando, Sim, eu sim. vou voltar um pouquinho para a nossa pauta Vamos embora. e vou pegar gancho da palavra da Cléia sobre Tá. interseccionalidade. Tá. A resolução CNJ 1520, ao instituir a política judiciária sobre pessoas idosas, ela definiu diretrizes, princípios, várias ações para enfrentamento à violência contra esses indivíduos, né? Esse, para nós hoje, é o marco fundamental de todo o poder judiciário quando se fala em questão da pessoa idosa, Certo? tirando a questão do estatuto do idoso, que é muito mais antigo, mas hoje, para o poder judiciário, Sim. é esta norma, né? E ela fala da questão interseccional, né? Então, eu queria, assim, o que seria essa interseccionalidade em relação à pessoa idosa? Você comentou lá no comecinho a questão de que as pessoas vulneráveis sofrem mais a questão do etarismo. É por aí que a gente tem que avaliar? É bem difícil, viu, Regina? Porque, assim, é um assunto bem até doído, né? Porque as pessoas mais velhas e pretas sofrem um duplo preconceito. As pessoas mais velhas, pretas e mulheres sofrem um triplo preconceito. Então, você imagina como é isso dentro de uma sociedade que é por si só preconceituosa, né? Isso acontece de uma maneira muito violenta, né? O preconceito ele se manifesta de 3 formas. Ele se manifesta na forma de estereótipo, que é quando eu falo para você, me conta uma pessoa mais velha. Você me descreve uma pessoa frágil, com uma bengala, com uma coisa assim. Então, ele se manifesta com estereótipo. Ele se manifesta no próprio preconceito, que é como a gente sente, então aquilo que a gente sofre. E ele se manifesta com a discriminação, que é como a gente age. Então, quando a gente tem esses 3 fatores, a gente sofre esse preconceito. E quando você pensa quando você pensa na população mais vulnerável, quando você pensa nos idosos que estão morando muitas vezes em malocas, em periferias, etc., o que eles sofrem dessa violência é algo bastante forte. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que mora nos Jardins aqui em São Paulo, ela vive em média 21 anos a mais do que uma pessoa que mora numa comunidade. É absurdo, mas é isso. É injusto, São não é só estudos, absurdo, é injusto. ela vive 21 anos a mais. Por quê? Porque essa pessoa que mora na comunidade, isso não, tem a ver com vários fatores, né? Então tem a ver com a nossa condição de saúde, tem a ver com a nossa condição monetária, porque o envelhecimento saudável ele passa por alguns pilares. Ele passa por um pilar que é a própria longevidade, né, saudável, e você ter ali aquela coisa de eu tenho uma alimentação, eu faço exercício físico, eu durmo bem, etc. Como ele passa por um pilar financeiro e como ele passa por um pilar de segurança. Então, eu preciso ter a proteção que uma instituição pública ou uma instituição privada traz para mim. Isso são os pilares definidos pela OMS. Uma pessoa que está numa periferia, por exemplo, ela não tem nenhum dos 3, entendeu? Porque ela está completamente vulnerável. Então, essa interseccionalidade é algo que a gente tem que olhar com muito cuidado, porque é isso, é preconceito em cima de preconceito, né?
e trazendo essa falta de respeito mesmo, de um olhar de um olhar mais respeitoso, de um olhar mais apurado para as pessoas, entendendo que isso faz parte da vida. As pessoas envelhecerem faz parte da vida. A gente vê aí manifestações, por exemplo, que são mais recentes, as próprias celebridades aí estão se manifestando a favor do envelhecimento, então estão dizendo, eu sou velha mesmo, né? Eu sou velha mesmo, eu tenho tal idade. A Cláudia Raia que está dizendo, eu estou na menopausa agora, acabei de ter um filho, mas estou na menopausa. Então, quando você tem essas manifestações, você começa também a trabalhar melhor esse etarismo, porque não é só aquela pessoa velha, vulnerável que a gente conhece. Não, são pessoas que estão envelhecendo, muitas vezes estão envelhecendo bem. Então, esse lado aí é um lado que precisa ser olhado com muita atenção e volto a falar que só a educação resolve isso. Porque o que acontece, assim, essa população vulnerável não tem a que recorrer. Se o governo, se o poder público, a sociedade, enfim, não der a mão, nada, uma coisa, a gente tem plano B, mas esse pessoal não tem, entendeu? E muitas vezes, é o que eu falo, até para você ter uma qualidade de vida razoável, tem muita coisa que você pode fazer que não é caro, não é complexo, não tem assim, entendeu? É só uma questão de respeito, por isso que a gente fala muito nisso. É uma questão de respeitar essa população, de maneira que deem as condições mínimas para eles, entendeu? Os conselhos de idosos, por exemplo, são conselhos que muitas vezes eles são formados por pessoas que não têm engajamento com a causa, sabe? São pessoas que têm um cargo político, amigo do prefeito, amigo do vereador, amigo do presidente da Câmara e tal, mas não tem compromisso em tentar transformar a sociedade, entendeu? E o conselho tinha que ser esse papel. Tinha que ter esse papel, tinha que ajudar nesse processo, entendeu? Tinha que ajudar. Então, é muito importante que isso venha à tona, que seja falado, né, que seja discutido. E acho que vocês têm mecanismos aí que vocês precisam aproveitar bem, né, mais para poder amplificar esse discurso, sabe? Você tem, agora, por exemplo, o governo de São Paulo está para lançar o edital do Fundo dos Direitos Difusos. Esses fundos são fundos que enfim, são recursos recolhidos pelo judiciário de crime de colarinho branco, questões ligadas ao meio ambiente e tal. Mas só em São Paulo, você tem ideia de quanto é o número, não? Só o estado de São Paulo tem mais de 500 milhões desse fundo. É o FID, chama FID, F-I-D. E agora está para sair o edital. O último foi há 3, 4 anos atrás. Esse é outro problema. O Conselho de Idoso faz 4, 5 anos que não lança edital. Então você não tem recurso, a sociedade. Entende o que eu estou falando? Quer dizer, há um certo descaso com essa questão, entendeu? Então é preciso olhar esse problema de frente. E acho que aplaudo aí a iniciativa de vocês de trazer pessoas como nós que vivemos aqui para falar o que a gente acha mesmo, que a gente está muito tempo na estrada, entendeu? E é um discurso que às vezes é meio incômodo, mas a verdade é que isso é que é o mundo real, entendeu? É o mundo real, não é aquele mundo, longevidade, que legal, agora estou bem para a minha idade, nada disso. A gente tem que olhar para os outros, né? Para o nosso... Longevidade, então, é um desafio social e econômico. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, e é um desafio que todo mundo tem, e todo mundo é responsável. Então, eu acho que tem dois lados aí, né? Eu acho que a longevidade é um desafio mesmo, então você vê muito do lado das políticas públicas, especialmente, que precisam ser olhadas. Então, nós precisamos olhar para a parte financeira dessas pessoas, da aposentadoria, do INSS, etc. Como nós precisamos olhar da proteção das próprias cidades, porque também não existe, né? Então, as cidades não acolhem esse idoso, nem do ponto de vista de transporte, muitas vezes a pessoa tem dificuldade, nem do ponto de vista de calçadas, que também tem dificuldade, como do sistema de saúde, né? O que a gente observa muito, e aí também tem uma pesquisa sobre isso, é que muitas vezes você pega um núcleo dentro do sistema de saúde, os geriatras, gerontólogos, etc., que querem promover essa longevidade mais ativa,
mas os gestores, que é quem põe a mão na massa, muitas vezes Breco, acabam né? não funcionando isso. Então, essa pesquisa mostra claramente isso. Então, a gente precisa olhar isso, mas, por outro lado, é uma grande oportunidade, porque, como a gente disse, a população 50 a mais, ela faz parte de 40% do PIB. Então, é uma população que está nativa, é uma população que consome, ela consome 1,8 trilhões de reais, e se você olhar isso a longo prazo na sociedade, se daqui 10 anos, se, por exemplo, só um exemplo de um setor da economia, se o sistema de educação não olhar para isso e não fizer cursos e condições para que essa pessoa mais velha ingresse nas escolas, nas universidades, ele vai ter sala de aula vazia, como já tem, né? Então, esse movimento da educação precisa acontecer, porque a população está envelhecendo e está envelhecendo muito rapidamente. A curva de envelhecimento do Brasil ela é muito acentuada. E é uma coisa que o Brasil, até 2050, vai ser o 6º país mais velho do mundo. Então, quer dizer, a gente precisa olhar para isso. Então, a gente tem 2 polos aí, né? O que a gente precisa fazer aqui nesse país para a gente fazer com que essa percepção do que os 50 a mais podem contribuir na sociedade nos ajuda a ter uma sociedade mais justa, mais democrática, e não só isso, de uma sociedade mais produtiva, que é isso que eu acho que importa aqui para todos nós, né? Bem, o nosso tempo é muito curto, infelizmente. Eu acho que a gente podia conversar bastante ainda sobre isso. Antes da gente finalizar, eu queria lembrar para quem está nos assistindo para fazer a confirmação de presença no link que aparece na descrição do vídeo para fins de concessão do adicional de qualificação. Eu quero agradecer a presença da Cléia, do Ricardo. Foi muito bom, assim, eu aprendi muito, né? E acredito que foi uma experiência boa para quem também está nos acompanhando, né? Muito ensinamento, muita troca e reflexão, né? O que nós podemos e devemos, né, mudar na nossa própria postura, até antes de exigir do outro, né? Nossa própria postura, para que a gente consiga realmente transformar a nossa sociedade. E eu queria, então, pedir para a Cléia fazer essas considerações finais, se quiser deixar uma mensagem, alguma coisa. Eu quero primeiro agradecer, acho que quando a gente leva isso tudo que a gente vai vivendo, né, nós somos mergulhados nisso 24 horas por dia, é muito importante. E o meu convite para todo mundo é para a gente olhar para esse etarismo e desconstruir esse etarismo, para que a gente possa perceber nas nossas pequenas atitudes se a gente faz isso, né? Tanto isso do ponto de vista do que a gente pode fazer com uma pessoa mais jovem, quanto isso do ponto de vista de que a gente pode fazer com uma pessoa mais velha. Então vamos todos nós construir uma sociedade mais inclusiva, mais produtiva e mais longeva, para que a gente possa viver bem. É esse o recado. E eu queria agradecer novamente, foi um prazer estar aqui com vocês e espero ter contribuído um pouco para o que a gente conversou. Ricardo, por favor. Bom, eu faço minhas as palavras da Cléia, agradecer vocês e parabenizar vocês pela iniciativa, né? Muito legal. Eu costumo dizer o seguinte, que o velho é um jovem que deu certo e o jovem é um velho em construção, certo? Então, todo mundo, depois que nasceu, vai envelhecer e a longevidade é um fato. Qual é o nosso desafio? É como a gente vai preencher esse tempo entre o dia que a gente nasceu e o dia que a gente vai partir para outra dimensão. E o nosso desafio é esse, é que as pessoas se falem, as pessoas troquem informações, as pessoas se policiem um pouco nesses pequenos detalhes, né? Às vezes é um comentário, às vezes é uma falta de respeito, às vezes é uma brincadeira deselegante. Eu acho que se todo mundo olhar para isso com carinho, né? A gente vai, sem dúvida, poder construir uma sociedade mais igualitária, né? Mais justa, mais digna para todo mundo. É um desafio, mas, enfim, a gente veio aqui para dar o nosso recado. Recado muito bem dado, diga-se de passagem.
Bem, chegamos ao fim do nosso episódio do Diálogos Transformadores com o tema etarismo. Quero agradecer novamente aos nossos convidados. Foi uma contribuição muito significativa, acho que para a gente refletir realmente qual é o mundo que queremos viver, né? Nem é para as próximas gerações, é para a nossa própria geração, né? Porque a luta contra o etarismo é, antes de tudo, um compromisso com a dignidade humana, com a equidade, com a construção de uma sociedade mais justa e plural, né? Para todas as gerações. E com isso eu encerro então o nosso programa, agradecendo a todos que nos acompanharam e até a próxima.